O Supremo Tribunal Federal retomou os trabalhos nesta sexta-feira. A sessão extraordinária marcou a abertura do segundo semestre do Judiciário. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, defendeu o ministro Alexandre de Moraes e afirmou que o Supremo segue o rito legal nos seus processos. Nós somos um dos poucos casos no mundo em que um tribunal, ao lado da sociedade civil, da imprensa e de parte da classe política, da maior parte da classe política, conseguiu evitar uma grave erosão democrática, sem nenhum abalo às instituições. Em meio a muita incompreensão, contribuímos decisivamente para preservar a democracia. E como gosto sempre de lembrar, a democracia tem lugar para todos, conservadores, liberais e progressistas. Ninguém tem o monopólio da virtude e ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. Quem ganha as eleições, leva. Quem perde, pode tentar ganhar nas eleições seguintes. E quem quer que ganhe, precisa respeitar as regras do jogo e os direitos fundamentais de todos. Isso é que é uma democracia constitucional. Essa é a nossa causa. Essa é a nossa fé racional. E como toda fé sinceramente cultivada, não pode ser negociada. O ministro Alexandre de Moraes, alvo de sanções dos Estados Unidos pela lei Magnitsky, mandou recados aos opositores. Moraes acusou uma organização criminosa de tentar submeter o Supremo à vontade de um país estrangeiro, numa ação que definiu como golpista. Coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano desta Suprema Corte, que não aceitará coações, obstruções ou tentativas de novos golpes de Estado, como ocorrido em 8 de janeiro de 2023. Moraes também afirmou que as sanções dos Estados Unidos não vão atrapalhar o trabalho do Supremo Tribunal Federal. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada, diferentemente das mentiras. O ministro Gilmar Mendes disse que os ataques contra o ministro Alexandre de Moraes são uma sabotagem contra o povo brasileiro. Sem citar nomes, o decano do Supremo Tribunal Federal criticou quem atua na linha de frente do entreguismo e afirmou que existe um deputado brasileiro que conspira contra a nação dos Estados Unidos. Nesse sentido, venho manifestar meu mais veemente repúdio aos recentes atos de hostilidade unilateral, que desprezam os mais básicos deveres de civilidade e respeito mútuo que devem balizar as relações entre quaisquer indivíduos e organizações. Mas os fatos recentes se revelam ainda mais graves, porque decorreram de uma ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro, por parte de pessoas avessas à democracia, armadas com os mesmos radicalismos, desinformação e servilismo que vem caracterizando sua conduta já há alguns anos. Ana, começamos com você. O que te chamou a atenção aí nesses discursos? A sessão foi aberta, então, com o discurso do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Na sequência, o decano, Gilmar Mendes,
também discursou, e o ministro Alexandre de Moraes. Foram os 3 ministros que falaram. Na sequência, também o PGR Paulo Gonet discursou um pouco ali a respeito da aplicação da Lei Magnitsky, da atuação da Procuradoria-Geral da República, mas enfim, foram os 3 que se manifestaram nessa primeira sessão aí do segundo semestre. Bom, olha, é inacreditável, né? A realidade paralela dos ministros, de alguns, né? Agora, alguns, antes pelo menos, eles eram quase que uma unanimidade. Agora alguns já começaram a soltar as mãos dos outros. O Barroso dizendo que tudo isso acontece, né, sem nenhum abalo às instituições. Isso não é verdade, né? Porque o próprio Barroso já provocou um abalo e uma ruptura muito séria quando ele fala derrotamos o bolsonarismo num palanque, num microfone, num palanque político. Isso já é um abalo às instituições. Isso jamais deveria ter saído da boca de um ministro que até hoje não explicou o porquê disse ou se desculpou, nada. Nós derrotamos o bolsonarismo, continua como um pilar fincado ali na frente do Supremo Tribunal Federal. Depois o ministro Alexandre de Moraes fala sobre vontade do país estrangeiro, e que o STF vai ignorar, né, de forma colegiada, quase que chamando todos, olha, eu preciso de vocês aqui, da forma colegiada. O STF, Paula, ele pode e deve ignorar, porque a Lei Magnitsky não tem nada contra o Supremo Tribunal Federal, não tem nada contra a soberania brasileira, contra as instituições brasileiras. Uma lei foi aplicada a um violador de direitos humanos no seu CPF, no seu passaporte privado. Não tem nada com o Supremo Tribunal Federal e não tem absolutamente nada a ver com a vontade estrangeira em cima de outro país. Nós vamos repetir aqui incansavelmente o que aconteceu aqui, essas sanções da Lei Magnitsky, elas dizem respeito à violação de direitos humanos, de cidadãos americanos, de residentes americanos em solo americano, principalmente. Ou seja, nada a ver com o Supremo Tribunal Federal. E para finalizar, Paula, eu queria trazer que eu acho que é um recado. O brilhante título do artigo do Augusto Nunes da edição de hoje: toga não é asa delta. Se eles acham que toga é asa delta, não é. A trilha que leva ao penhasco chegou ao fim. Um tentou pular achando que toga era asa delta, e vejam o que aconteceu. Se mais 10 acharem que as togas são asa deltas, eu acho que a resposta já está muito bem especificada nas sanções da Lei Magnitsky. Então, o Moraes pode continuar defendendo o Supremo Tribunal Federal, todos nós defendemos o Supremo Tribunal Federal. A caneta da Lei Magnitsky foi muito específica: a violação dos direitos humanos de um indivíduo.